Bem-vindos ao Automobile. Nesta semana vamos rever o Grande Prémio de Portugal, onde Fábio Quartararo venceu, a Yamaha venceu pela terceira vez consecutiva, mas infelizmente para Miguel Oliveira não foi o Grande Prémio que gostávamos que tivesse sido. O Miguel Oliveira acabou por cair, conseguiu terminar a corrida, terminou na 16ª posição, fora dos pontos e com uma volta de atraso. Eu sou o David Pacheco e comigo lá está tem a Carolina Neto. Carolina, 3 vitórias para a Yamaha, 2 para Fábio Quartararo. É verdade, a Yamaha está fortíssima neste início de temporada. Eu vou confessar aqui, não estava à espera de ver a Yamaha tão bem, pelo menos tendo em conta os problemas que a Yamaha teve o ano passado. Mas a verdade é que 3 corridas, 3 vitórias da Yamaha, 2 de Fábio Quartararo. Fábio Quartararo fez uma corrida também aqui muito inteligente, um pouco à semelhança daquilo que tinha feito em Losail. Tentou fugir depois de ter passado os seus rivais mais diretos. Assim que entrou no primeiro lugar, tentou impor o seu ritmo e fez com que os adversários, nomeadamente Alex Rins, tivesse que puxar até ao limite, o que deu por consequência a queda do piloto espanhol da Suzuki quando ia em segundo lugar. Foi uma corrida excepcional de Fábio Quartararo. O Fábio Quartararo parece-me aqui, nestas 3 primeiras provas do Grande Prémio, e em especial em Portimão, bastante mais forte psicologicamente, um piloto muito mais agressivo. Esperamos e como eu dizia no início da semana, esperamos que isto seja uma constante e não tanto como aconteceu o ano passado, depois uma queda em queda livre, digamos assim. Sim. Miguel Oliveira não foi de todo o Grande Prémio que estávamos à espera. Ou seja, eu acho que aqui nós também, tendo em conta o que aconteceu em novembro do ano passado, muita gente elevou aqui as expectativas em relação ao que Miguel Oliveira poderia fazer. Mas a verdade é que a KTM no Qatar não esteve bem e fomos percebendo logo na sexta-feira e no sábado que o Miguel ia ter muitas dificuldades durante todo o fim de semana. E o próprio piloto português, no final da corrida, disse mesmo que para a KTM ter um bom dia tem que estar muito calor. E estamos em abril, apesar de em Portimão, no domingo, ter feito o sol e as temperaturas já estavam a começar a subir. A verdade é que a KTM está aqui a ter muitas dificuldades de adaptação aos novos pneus da Michelin. Mas a verdade é que Miguel Oliveira acaba por cometer um erro, cai, consegue regressar à pista e eu acho que aqui também se deveu muito, e ele próprio disse que regressou por respeito aos mecânicos, à equipa e também ao público português, mas a verdade é que eu acho que o Miguel também regressou à pista para tentar estudar mais o que é que poderia tirar daquela KTM, ou seja, por todos os dados vão servir para que no próximo fim de semana, em Jerez, se não estou em erro, a KTM consiga melhorar a sua performance e o próprio Miguel Oliveira também. A verdade é que depois, no seio da equipa da KTM, temos o Brad Binder que acaba por fazer também um bom resultado. Sim, vou começar aqui pela Yamaha. Fábio Quartararo volta a vencer, ou seja, vem, traz aquele good feeling, aquele bom sentimento de Doha, com a vitória em Doha. E é o interessante, e o que tu também tocaste, que é nas declarações finais, o dizer eu trabalhei com um psicólogo, ou seja, a nossa teoria estava certa de que mentalmente talvez havia ali algo macabra, ou seja, trabalhar com o psicólogo, conseguiu 2020 vencer no início, 2021 continua a vencer no início, a diferença é que está mais forte mentalmente e até a moto também está mais forte. Ele consegue explicar que agora tem mais confiança na frente, a frente de uma moto é tudo para um piloto. Antigamente a Yamaha costumava ter muitos problemas de sobreaquecimento de pneus, geralmente os mapas de binário, os mapas de controle de tração podiam ajudar nisso, mas
Hoje em dia, a Dorna sempre quis que não fossem as coisas tão científicas, ou seja, o punho direito do piloto parece fazer mais diferença. Por exemplo, se forem ver corridas mais antigas, o Marco Marques, essa é uma dos pontos mais fortes do piloto espanhol, é o punho direito que consegue não comer tanto os pneus. Concordo contigo quanto ao Miguel, continua a ser problemático os pneus para a KTM, principalmente o dianteiro. É a mesma coisa com o Fábio Quartararo. Quando não tens uma boa sensação na frente, não consegues fazer nada. A RC16 e a Honda são motos que usam muita frente, usam muita travagem, e sem isso, o Miguel, pelo que consegui apurar, ele desgastou logo os pneus no início. Uma moto com muito combustível fica com uma frente muito difícil e ele acaba por cair. Pronto, e como tu dizes, pode ser uma boa razão ele acabar por fazer o restante da corrida, se bem que 16º e uma volta a menos, mas apenas para tirar algumas eleições para o próximo Grande Prémio que vai ser em Espanha. Continuando na Yamaha, o Vinhales pode-se dizer que foi o contrário do Quartararo. O Vinhales classificou-se na 12ª posição, na corrida pouco andou no top 10 e acabou em 11º. Vamos ver aqui, e é o fator mais interessante destes dois pilotos, que é o fator psicológico. Se o Vinhales esteve muito bem nas rondas do Qatar, aqui teve muito mal, entre aspas. Vamos ver como é que ele regressa para Jerez. Eu acho que a própria qualificação em 11º, 12º. não, 12º, acabou também por influenciar esse fator psicológico do Maverick Vinhales. A verdade é que eu estava a ver a corrida e de repente olho para a grelha que eles colocam do lado esquerdo da transmissão e de repente vejo o Maverick Vinhales em 20º. Ou seja, quase no último lugar e é muito raro ver a Maverick Vinhales, apesar de ter na época passada ter feito algumas corridas más, é muito raro vermos o Maverick nesses lugares, por isso não sei se houve ali algum problema na própria Yamaha, se é mesmo só o fator psicológico do piloto, mas a verdade é que acho que todos esperávamos um pouco mais de Maverick, tanto este fim de semana em Portimão, como mesmo no Qatar. E depois do desastre que foi o Qatar, Franco Morbidelli termina Portugal no 4º lugar, ou seja, ele não deu grande insight, mas o maior insight que consegui dele é um boost de confiança depois dos resultados péssimos no Qatar. Já o Valentino Rossi foi um dos muitos que caiu. Ele que teve uma batalha interessante com o meio-irmão, com o Luca Marini. Ninguém estava à espera disso, que ele estivesse tão atrás, mas o Valentino Rossi acabou por cair e acabou por não ficar classificado. Sim, Valentino Rossi, lá está, aí na segunda-feira, noutro lugar, abordámos a Valentino Rossi, e a verdade é que nós, quando vimos aquela P4 no primeiro Grande Prémio do Qatar, pensámos todos, e eu pensei também, uau, Valentino Rossi está de volta, ou seja, nova equipa, boost de confiança, vamos ter aqui o velho piloto italiano, mas a verdade é que depois isso na prática acabou por não se verificar. E parece que Valentino ainda está a descobrir a própria equipa. Eu esperava um pouco mais de Valentino Rossi e estes grandes prémios e esta queda. Eu acho que o ano passado Valentino Rossi caiu algumas vezes, este ano já voltou a cair. Eu não me lembro em tantos anos em que acompanho MotoGP ver tantas quedas de Valentino Rossi. Será o fator psicológico? Eu acho que também até pode. Eu acho que até pode ser a adaptação aos pneus. O Valentino Rossi vem de outra escola, de outra guarda, e também a idade pesa, o raciocínio não é o mesmo. E há pouco eu estava a falar que o punho direito muitas vezes é o melhor amigo do piloto hoje em dia,
com as especificações. Para quem não sabe, a eletrónica é toda igual, é da Magneti Marelli, qualquer coisa assim. Agora Uhum. espero não ter dito o nome errado. Mas já o é desde 2016. Portanto, não sei, vamos ver o que é que ele faz para a frente. Ahm, não espero assim, talvez não chegue ao pódio, não sei, não quero dizer que não chegue ao pódio porque isto no MotoGP não é uma ciência exata. Exato, sim. Mas pronto, acabamos a Yamaha, vamos agora à Ducati, que o protagonista da Ducati este fim de semana foi Bagnaia. Bagnaia Bem, que sim. saiu de 11º e terminou no pódio, na segunda posição. Uma excelente corrida de recuperação. Sim. Também teve problemas de pneus, curiosamente, ali mais para o final teve problemas com o pneu traseiro, mas como ele diz na entrevista pós-corrida, eu estou na Ducati, eu quero lutar por títulos, eu tenho que estar na frente. E foi isso que ele fez, ao contrário do Miller, que acabou por cair devido a um erro dele É próprio. verdade. É verdade, Bagnaia foi aqui o protagonista da Ducati e durante todo o fim de semana ele quase que faz a pole position e fez mesmo, só que depois, como vimos, Bandeiras aquela amarelas. bandeira amarela na sequência da queda do Miguel Oliveira acabou por lhe retirar a pole position. Mas a verdade é que faz uma corrida de trás para a frente e consegue, apesar de ter havido durante a prova algumas quedas e fez com que também os pilotos fossem subindo posições, a verdade é que o Bagnaia faz uma corrida quase sem erros, conseguiu gerir muito bem a questão dos pneus. Sabemos que este ano os pneus, acho que o mais duro era o médio do ano passado, ou seja, os pneus não estão tão duros e isso faz com que as motos acabem por desgastar os pneus mais rapidamente. Mas a verdade é que Bagnaia fez aqui um brilharete, ao contrário, por exemplo, de Jack Miller, como tu bem dizias, e também do próprio Johan Zarco, que acabou por cair. O Miller, eu acho que o Miller, se tivéssemos que eleger, ou seja, se nós a cada 3 provas tivéssemos que eleger uma desilusão, eu escolheria Jack Miller, porque nós vimos os testes no Qatar, era um piloto bastante forte e mesmo no final do ano passado também se mostrou aqui um piloto bastante forte, mas a verdade é que em corrida e durante estes 3 grandes prémios o Jack Miller acabou por não corresponder às expectativas e àquilo que tinha dado a entender, por exemplo, no final da época passada. Em Portimão cai com um erro próprio e o Jack tem que encontrar aqui, tem que focar a bússola, digamos assim, e encontrar o seu rumo, porque é um piloto da Ducati oficial, tem obrigatoriamente que tentar lutar por título. É verdade. Já o Zarco parece que teve problemas de caixa. Ele diz que a caixa não estava a funcionar muito bem. Ele entrou na curva com a mudança errada, ou seja, muita travagem de motor e acabou por cair. Também estava a ter um bom fim de semana, não é? Acaba por perder assim a liderança do campeonato para Fábio Quartararo, mas pior na Ducati foi o Jorge Martin. Jorge Martin caiu no início do fim de semana, ficou de fora do Grande Prémio de Portugal, acabou no hospital, acabou com a operação e para Jerez vai ser substituído por Tito Rabat, que é piloto do World Superbike pela Barney Racing. O Tito Rabat é um velho conhecido do Mundial de Motociclismo também, não é? Andava na equipe, na Sponsorama, Na Sponsorama. onde Johan Zarco fez boas prestações no ano passado. Já o Bastianini e o Marini voltaram, eu acho que voltaram a impressionar. O Bastianini é nono neste grande prémio e o Luca Marini termina novamente nos pontos com a décima segunda posição. Excelente prova dos dois pilotos. Acho que acabaram por corresponder, ou seja, são pilotos que acabam por estar um pouco na sombra, não é? Tendo em conta Que o são resto do pelotão. estreantes, estão ali numa moto Exatamente, mais antiga. mais antiga e não tão desenvolvida, digamos assim, e acabam por passam pelos pingos da chuva, digamos assim, mas a verdade é que vão conquistando pontos ao longo de cada grande prémio, conseguem andar ali sempre no top 10,
o que, tendo em conta a equipa, tendo em conta a moto e sendo o ano estreante, acho que acaba por ser um ótimo resultado para os dois pilotos. É verdade. Da Ducati passamos para a Suzuki, que claramente mixed feelings, sentimentos contraditórios. Alex Rins estava excelente, estava muito bem, lutava pela liderança, mas acabou por cair. Não, ou seja, a Suzuki está melhor, pelo menos para Jerez. Em Portugal esteve muito melhor do que em 2020. Basta olhar para o Johan Mir, que o ano passado classificou-se na 20ª posição e depois na corrida estava em 19º quando acabou por desistir. Foi um fim de semana marcado por problemas de motor. Em 2021, Johan Mir vai ao pódio. Excelente corrida do atual campeão do mundo. O Alex Rins foi pena ter caído. Não, ele diz que não percebe como é que perdeu ali a moto. Talvez a temperatura do asfalto estivesse um pouco mais alta devido ao decorrer das várias passagens. E tenha falhado ali alguma coisa no final daquele hairpin. Sim, porque, e tu falavas aí na temperatura do asfalto, sexta e sábado choveu, e só no domingo é que vimos sol e temperaturas atmosféricas um bocadinho mais altas. E quando isso acontece depois durante a prova, a temperatura do asfalto começa a subir. E isso acabou também, eu acho que, por influenciar aqui muito a questão dos pneus. Por exemplo, Alex Rins, na minha opinião, eu acho que o Alex acabou por puxar demasiado, porque ele ia em busca de Fábio Quartararo. O Fábio Quartararo estava a tentar fugir e o Alex não queria deixar que o piloto francês fugisse, porque já sabia que assim que Fábio Quartararo impusesse o seu ritmo, era muito difícil conseguir apanhá-lo, porque a Yamaha estava muito forte ali no setor 2 e 3, e mesmo em reta percebemos ainda a diferença que existe da Suzuki para a Yamaha e até mesmo para as Ducatis. O Alex Rins qualificou bem, começamos aqui a ver uma Finalmente. melhoria, finalmente uma melhoria da Suzuki em qualificação. O Johan Mir eu acho que não qualificou tão bem, mas já não qualificou tão atrás, ou seja, já não teve Foi que nono, foi nono. partir, foi nono, exatamente. Eles costumam andar ali em 11º, 12º, ou seja, apesar da diferença não ser muita, mas pode ser o suficiente para que Alex Rins e o próprio Johan Mir, quando as luzes se apagam e no arranque, consigam mais rapidamente chegar ali ao top 5, digamos assim. O Mir fez também uma corrida excepcional, consegue um pódio. Lá está, a queda do Rins é um amargo de boca, porque estava muito bem qualificado e com capacidades para fazer aqui um pouco a vida negra a Fábio Quartararo, mas parece-me a mim que a Suzuki, e já tínhamos falado nisto aqui, quando começar cada vez mais a qualificar melhor, vai certamente andar ali nos lugares da frente. Ou seja, o Grande Prémio de Portugal em 2020 foi um inferno para a Suzuki e este ano podemos dizer que não foi o paraíso, porque Alex Rins acabou por cair, mas foi um ótimo resultado para Johan Mir. Concordo. E por falar em paraísos, ou pelo menos retornos ao paraíso, alguém que se sentiu como um miúdo velho a jogar com os miúdos mais novos, porque chegou finalmente ao campeonato, 265 dias depois de ter pilotado uma moto de MotoGP competitivamente. Marc Marquez regressou, deu uma lição, pelo menos no úmido, assim é que é. Ali no TL1 fica muito bem posicionado, esteve muito bem durante os treinos livres. Na qualificação esteve também muito bem. De relembrar que Marc Marquez foi sexto classificado, fica logo ali na segunda fila da grelha. Ou seja, quase como a passar um pequeno atestado de incompetência a quem anda aqui há algum tempo. E na corrida fez um sétimo posto. Carolina, vamos falar do Marc Marquez e depois vamos aos restantes dos heróis da Honda, que a Honda tem um fim de semana muito atribulado. Que regresso estrondoso de Marc Marquez. Eu, por acaso, achava que ele ia a Portimão ver como é que se sentia a pilotar a moto, tanto em termos de dores, Ver o questões mar. físicas, mas E a ver o a mar. ver o mar quase de férias, mas a verdade é que, e lá está, é Marc Marquez, não podemos, e esperava um pouco menos agressivo, mas não, Marc Marquez vem com a carga toda,
vem com a força toda e a verdade é que faz uns ótimos treinos livres, qualifica bem, tendo em conta que esteve quase um ano ausente e a lesão e a gravidade da lesão que sofreu. E depois faz um estrondoso sétimo lugar e andou muito ali no top 5 e sempre ali em luta. E a verdade é que, e temos que falar disto, picou-se durante todo o fim de semana com Johan Mir, foi interessante. E acho que essas picardias vão continuar porque Johan Mir é dos e ele falou muito e ele comentou isso. Johan Mir é dos pilotos mais fortes mentalmente. E parece-me a mim que se Marc Marques continuar com esta garra e com esta vontade de vencer que demonstrou em Portimão e de fazer melhor, vamos ter aqui umas lutas bastante interessantes entre Marc Marques e Johan Mir, mas acho que, na minha opinião, foi um regresso de sonho para Marc Marques. É verdade, foi Acho que interessante. surpreendeu, e desculpa, Sim, David, sim. e acho que surpreendeu muita gente. Sim, surpreendeu-me. Eu não estava à espera que ele tivesse tão Eu à também frente. não. A verdade é, eu estava à espera que ele tivesse ali pro top 15, começasse a fazer pontos. Até nem estava à espera que ele passasse à Q2, que ele fosse à Q2. Pensava que ele ia ficar ali pelo Q1, mas olha, excelente. Interessante, pronto, com o foco mais nesse regresso do Marco Marques. As câmaras estavam mais apontadas e, por exemplo, tu vês o que muitas vezes tu não consegues ver em grandes prémios normais, onde não há assim tanta atenção apenas para um piloto, que é o Marco Marques a rodar atrás do Alex Rins, a rodar atrás do Johan Mir e a rodar atrás do Miguel Oliveira no Autódromo Internacional do Algarve. Ele roda atrás das Suzuki campeões do mundo e depois roda atrás do último gajo que venceu o Grande Prémio de Portugal. Ou seja, vamos aprender a pista com estes pequenos pormenores. Sempre giro de se ver. E depois, porque é que eu digo que nem todos os heróis usam capas? Porque Takahaki Nakagami teve uma queda estranha, mas dura, logo no. Foi no TL1, agora não me lembro se foi. Acho que foi no TL1. Ele caiu na reta da meta quando desce para a primeira curva. Ou seja, supostamente ele estava direito, não sei, não, por acaso não pesquisei a fundo, mas não encontrei o que é que se tenha passado com o piloto japonês ou com a moto do piloto japonês. A verdade é que ele não partiu nada, não teve nada fraturado, mas teve acho que chama-se contusão no ombro, em português. E claro, não foi a qualificação e claramente no warm-up via-se ali um desconforto no piloto da LCR, mas consegue terminar a corrida consultar aqui a minha cábula, consegue terminar a corrida na 10ª posição, o que é excelente. Ou seja, tu tens os dois melhores pilotos da Honda, que são duas pessoas mais ou menos lesionadas, mais o Nakagami do que o Marc Marques, a terminarem em sétimo. E em décimo tens o Alex Marques, que termina na 7ª posição. Não, o Alex Marques termina na 8ª posição, logo atrás do irmão, o que é sempre interessante. Ele depois diz: pá, fogo, meu irmão terminou ali à minha frente. Já para Paulo Espargaró, não foi o fim de semana ideal. Logo ali no início, um problema no travão traseiro da Honda e o piloto espanhol teve que se retirar. Sim, não foi de todo um fim de semana bom para Paul Espargaró. Paul, que ainda anda também a aprender um pouco sobre como pilotar esta Honda, que está muito feita para o estilo de Marc Marques, mas a verdade é que a Honda acaba por fazer aqui um bom resultado, tendo em conta o 7º lugar de Marc Marques e o próprio 10º lugar de Nakagami. Lá está, dois pilotos lesionados que mesmo assim conseguem pilotar aquela onda que é tão difícil e que é tão abrasiva principalmente para os ombros. E lá está, a onda eu acho que agora com o regresso de Marc Marques vai acabar por andar ali mais no cimo da tabela e acho que o próprio Paulo Espargaró vai também beneficiar muito deste regresso de Marc Marques. E o Alex Marques foi muito interessante, porque mesmo durante toda a corrida andou sempre ali ou à frente ou atrás do irmão. Foi uma bonita
luta, digamos assim, de se ver entre dois irmãos. É verdade. E quem tem um prémio para a Espanha é Stefan Bradl. Stefan Bradl que vai regressar como wildcard para a Espanha, depois de ter ele voltar a piloto de testes, claro, com o regresso do Marc Marques, mas ele que esteve presente na ronda do Qatar e de Doha, ou seja, nas duas primeiras rondas do campeonato. Da onda passamos à KTM, já falámos aqui do Miguel Oliveira, que caiu, problemas com o pneu dianteiro, mas vamos até Brad Binder. Brad Binder que é o Valentino Rossi deste fim de semana, ou seja, não faz nada na qualificação, fica em 15º e depois chega à corrida e fica na 5ª posição. O que é que tu achaste? Verdade. Eu achei uma corrida fantástica de Brad Binder, lá está, qualifica muito mal e depois consegue, com o próprio arranque, ganhar já ali algumas posições e fazer um brilharete e acaba em quinto, outra vez o melhor resultado da KTM em prova. Parece-me a mim que isto pode, em termos psicológicos, Pode para o afetar? Miguel, pode afetar, eu acho que sim, porque há muita. E eu falei disso no outro dia com vários pilotos. O Miguel está neste momento sobre muita pressão, porque os bons resultados do ano passado colocaram Juntam-se. essa própria pressão. Ou seja, e nós ouvimos o Miguel admitir que quer lutar para ser campeão do mundo, e isso em termos psicológicos pode causar aqui também algum efeito. E eu por acaso há bocado estava a ler uma notícia em que ele dizia: é muito importante para mim chegar a uma prova e fazer um bom resultado. E isso ainda não aconteceu, nem aconteceu no Qatar, não aconteceu em Portugal, ou seja, o grande prémio que o ano passado, onde ele foi rei e senhor dominador, este ano não o conseguiu fazer, e eu acho que isso em termos psicológicos pode ter aqui algum efeito menos positivo, mas E junto a isso, quando ele diz que eu não sei onde é que vamos ser competitivos. Ele no final da corrida diz isso, ou seja, exatamente. ele não sabe o que é que tem ali, o que é que se vai passar, o que é que não se vai passar, e isso destrói completamente, pelo menos há de destruir um bocado na minha ótica, alguma confiança que o piloto tenha na sua moto, ou sem confiança não se faz nada. E depois tens o teu colega de equipa com a mesma moto e a fazer melhores resultados que tu, não é? Sim, é verdade. E já Danilo Esperemos Sim, que sim. venham por aí bons tempos para a KTM. Vamos ver. Danilo Petrucci terminou na 13ª posição e Carla Kwon terminou na 15ª, ou seja, 3 de 4 KTMs a pontuarem, sendo que as 4 conseguiram, lá está, terminar a corrida. E Carolina, vamos por fim falar da Aprilia. Vamos falar, porque finalmente eu nem sequer vou falar já do Espargaró. Porquê? Porque o Lorenzo Salvadori finalmente pontuou no MotoGP. Lorenzo Salvadori não foi o último, conseguiu acabar, não foi o último e foi 14º, ainda conseguiu 2 pontinhos para a Aprilia. O piloto que é campeão dos Superbike italianos em 2020, se não me engano, teve um início muito atribulado, não é? O ano passado e desta vez começa a engrenar. Vamos ver se, ok, está bem, caíram, não ficaram classificados 1, 2, 3, 4, 5 pilotos. Houve uns que não participaram, Jorge Martin não participou e Miguel Oliveira ficou uma volta atrás. Mas eu acho que são bons indicadores. Eu acho que com a quantidade de quedas que existiu este fim de semana em Portimão, acabar este grande prémio foi uma autêntica quase missão impossível e todos aqueles que a terminaram, palmas para eles, porque de facto não sei o que aconteceu, ou melhor, se calhar até sei, ali o asfalto e a falta de gripe também do asfalto fez com que houvesse muitas quedas. Mas a verdade é que a Aprilia está cada vez melhor. A Aprilia, que no início do ano, lá está, estávamos aqui todos um pouco receosos em relação às prestações da Aprilia, mas a verdade é que o Alex Espargaró... Porque uma pessoa vem há anos e anos a apostar que tá agora este ano e depois morre. Este ano não apostámos assim Sim, com tanta decidiram convicção, ir para cima. Sim, e o próprio Alex Espargaró terminou
Tens aí nas tuas cábulas, que eu Sexto já lugar. perdi. Sexto lugar. Sexto lugar, ou seja, e andou sempre ali, ele nunca teve abaixo, ele andou sempre ali top 5, top 8, nunca teve abaixo disso. E isso é um muito bom indicador, e acho que, apesar do Alexis ter dito que o Dovizioso foi testar, ainda não é suficiente Era para isso que ele. eu ia mandar, essa teoria da conspiração. Que é o Mas a Dovizioso verdade é chegou que e o Salvador é pontuou. Ou seja, dois italianos falaram entre si, pá, o outro é espanhol, não percebe muito italiano e tal. E, faz isso e pontos. não, mas a verdade é que começamos a ver aqui um aumentar de ritmo por parte da Aprilia e resultados cada vez melhor. Este sexto lugar do Alex Espargaró é fantástico, tendo em conta todas as debilidades que são conhecidas na Aprilia. Fui pesquisar mais um bocadinho sobre a Aprilia. Para perceber, nós já vamos dizendo que é novo motor, novo chassis, aerodinâmica quase revista, novo escape também, em termos de rendimento do motor. O chassis da Aprilia sabemos que é bom, mas era bom em termos de motores V4. Agora consegue lutar com Yamahas, consegue lutar com Suzukis. Em termos de, por exemplo, Qatar, na parte final da volta conseguia acompanhar Yamahas e Suzukis. E aqui em Portimão, lá está, a meio, ali no segundo setor do AIA, que é mais sinuoso, não é tão reta, consegue acompanhar as tais Yamaha e as tais Suzuki, o que é excelente. Em termos de potência, continua a não ser a moto mais rápida, continua, por exemplo, a ter problemas na saída das curvas, mas uma coisa muito interessante que claramente dá para perceber quase a olho nu, que são as grandes asas que a Aprilia tem ali na frente da moto. Se compararmos com as motos do ano passado, são asas maiores, ou seja, produz mais carga aerodinâmica. Talvez aí seja o... Ou seja, tu tens uma moto mais pesada, é uma moto mais física, mas parece que o Alex Espargaró gosta assim, pronto, ok. São maneiras de pilotagem, cada um com a sua, o que acha melhor, mas talvez eu acho que possa tirar o que falta, que é a saída da curva, que é para depois chegar lá. Mas a verdade é que eles têm conseguido manter a posição e não cair para trás, que é a grande novidade para 2021 da Aprilia. Carolina, foi o Grande Prémio de Portugal. Daqui a uma semana e meia. Uma semana, sim. Não é neste fim de semana, é no próximo. No próximo. Estamos de volta para o Grande Prémio de... Não é Grande Prémio de Jerez, é Grande Prémio de Espanha. Pronto, mas é em Jerez. Talvez tenhamos novidades com pessoas a acompanhar, ainda não sabemos. Fica só aqui o teaser. Para ver se chega lá. Spoiler alert, digamos assim. É para ver se a malta nos começa a acompanhar ainda mais. E obrigado e fiquem bem. Não, peraí, eu esqueci-me de dizer para os likes. Deixem like, subscrevam, deixem comentários também, partilhem, isso mesmo. Acompanhem nas redes sociais em Automobil 321 no Twitter e Facebook, Automobil_321 no Instagram. Vamos sempre deixando algumas coisinhas interessantes lá. E agora é sim, até à próxima.